Bom dia para todo mundo. Agora nós vamos contar para vocês a história do conhecimento humano. E ao começar pela nossa capa, aqui nós temos a Medusa, representando a mitologia. Ao fundo nós temos a água, que era a arquéia de Tales de Mileto, representando o período pré-socrático. E embaixo, da esquerda para a direita, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. E agora a Lorena vai falar sobre a primeira fase desse conhecimento, que foi o período mitológico. Período mitológico. Lá na Grécia, inicialmente, as pessoas queriam encontrar respostas para questões como: por que chove? O que ocorre para chover? Hoje em dia, nós sabemos que tem um ciclo da água. Lá na antiguidade, na Grécia antiga, as pessoas não tinham explicações para essas situações. Então, para explicar esses acontecimentos, o ser humano começou a criar hipóteses. Criavam histórias para ter a explicação de como ocorriam essas situações. Chamamos esse processo de mitologia. A mitologia nada mais é do que as formulações que as pessoas davam para os fenômenos da natureza, para a existência do universo e, com isso, o procedimento de criação dos deuses. A mitologia vem da junção das palavras mito, que quer dizer fábula, ilusão, história absurda, algo inacreditável, e logia, que é a razão no grego antigo. Olha só, se eu estou falando que o mito é uma coisa absurda e inacreditável, isso quer dizer que é uma formulação atual. Nós usamos esses termos quando falamos de mitologia, quando vamos estudar os pensamentos de povos antigos, os mitos, como criaram esses mitos. Para os gregos, essa era a forma deles de enxergar o mundo. A verdade era essa. O mundo era assim, ponto final. O pensamento mitológico, ele consiste em algumas características. Ele é geralmente pautado pela fé. É uma religião para as pessoas que acreditam. Não tem um embasamento, digamos, científico. Ele vai mais do coração, da confiança de acreditar nas histórias do que da comprovação. Normalmente não tinha um processo de comprovar o fenômeno. Por exemplo, a movimentação do Sol. O Sol está no leste, passa o dia, ele atravessa e vai para o oeste. Hoje em dia nós sabemos que isso ocorre por conta de que a Terra está girando em torno do Sol. Mas antes, as pessoas não sabiam disso, só viam o Sol passando de um lado para o outro. Então as pessoas criaram teorias, e assim surgiu os mitos, os deuses responsáveis por esses acontecimentos. O deus do Sol para os gregos era Hélio. Normalmente era representado na forma de um jovem com a cabeça coroada com auréola de raios dourados, que eram os raios do Sol. Então criaram essa teoria de que, na verdade, o Sol era um homem, um Deus que vai com uma carruagem e atravessa o céu todos os dias. E quando ele chega do outro lado, que termina sua travessia, ele descansa e vem a noite. Temos vários tipos de mito, como por exemplo os mitos cosmogônicos, que vêm de cosmogonia. Cosmos vem do universo e gônico vem de gonia, que é o surgimento. Então é o surgimento do universo. Geralmente são mitos que vão narrar como o universo existiu, o mundo. Na mitologia, o mundo foi feito pelo caos, que é o primeiro deus primordial a surgir no universo. Ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar Gaia, a Mãe Terra, Eros, o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, que é as profundezas da Terra. Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava o céu, e assim foi criando outros deuses, que representava o Sol, entre outros. Os mitos teogônicos vão ser aqueles que vão explicar o surgimento dos deuses, como eles nasceram, como é formada a família dos deuses, a relação dos deuses com as deusas. Como eu já disse, Caos é o primeiro deus primordial a surgir no universo. Dele surgiu Gaia e Urano. Da união de ambos nasceram vários filhos, entre eles Cronos, que se casou com a Réia e teve o surgimento de um deus que é bastante conhecido, que é Zeus. Zeus tinha o poder dos fenômenos da natureza, fazia relâmpagos, trovões e com sua mão direita lançava a chuva. Podia usar sua força como destruidora, mas também mandava chuva para as plantações. Zeus se casou 3 vezes. Sua primeira esposa foi Metis, a deusa da prudência, e com ela teve sua filha Atena. De Atena foi surgindo vários outros deuses. A transmissão desses mitos inicialmente é a oralidade, que é contada de pais para filhos, passando por várias gerações. Assim, acaba tendo alterações, criando várias versões de um só mito. Também são usados livros como meio de transmissão desses mitos.
Os filósofos pré-socráticos, eles vão ser os primeiros a explicar a existência das coisas, a origem de tudo, sem nunca recorrer à cosmogonia, que é aquela crença de que a origem das coisas se deu a partir da relação sexual entre os deuses. Não, eles nunca vão recorrer ao sobrenatural ou mitológico. Os pré-socráticos, eles eram lógicos e racionais. Cosmologia. A palavra logos se deriva não, tem a tradução para nós, de razão ou lógica. Então, eles vão criar um princípio e tentar estabelecer esse princípio chamado de arqué. Essa arqué seria a substância das coisas, a origem de tudo. E todas as coisas vão ter origem a partir da natureza, da physis. Por exemplo, Tales de Mileto pensava que o princípio das coisas, que é a arqué, se tratava da água. A água seria a substância última da constituição das coisas. Tales afirma que a água possui vida e movimento próprio. Para Anaximandro, o princípio das coisas, a arqué, seria algo invisível, uma substância etérea, infinita e indeterminada. Um discípulo seu, Anaximenes, de Mileto, acredita que a arqué seria o ar, as coisas da natureza. Da mesma maneira que a nossa alma é ar, que nos sustenta, também o sopro e o ar envolvem o mundo inteiro. Heráclito de Éfeso pensava que as coisas eram feitas de uma única substância, o fogo. Para ele, é impossível alguém se banhar duas vezes na mesma água no mesmo rio. O acontecer do mundo é um fluxo permanente, pois tudo está envolvido e nada dura para sempre. E, segundo Pitágoras, o princípio das coisas era a matemática, eram os números para ele. Isso era arqué. Pitágoras afirma que os números são a essência de todas as coisas. Ele considerou os números, as suas relações e as formas matemáticas como a essência e a estrutura de todas as coisas. Então a gente conclui que a arqué é o princípio e a realidade fundamental, aquilo de que provém todas as coisas, o Gênesis, a origem. E partindo da crença desses filósofos, vão ser criadas 4 escolas ou correntes filosóficas. A gente tem aí primeiro a escola jônica, como vocês podem ver no slide. Ela foi desenvolvida na colônia grega de Jônia, na Ásia Menor, que é a nossa atual Turquia. Seus principais representantes eram Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Depois a gente tem a escola pitagórica, também chamada de escola itálica. Ela foi desenvolvida no sul da Itália e recebe esse nome visto que seu principal representante era Pitágoras de Samos. Gente, esse de Samos, de Mileto, de Éfeso, não é o sobrenome dos filósofos. Eram as cidades de onde eles vinham, eles ficavam conhecidos por suas cidades. Depois a gente tem a escola heliática, que ela foi desenvolvida também no sul da Itália, e seus principais representantes eram Xenófanes de Colofão, Parmênides de Élia e Zenão de Élia. E por fim a gente tem a escola atomista, que era também chamada de atomismo. Ela foi desenvolvida na região da Trácia, e seus principais representantes eram Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera também. E a era pré-socrática ou a filosofia pré-socrática, ela vai ter seu fim quando os filósofos eles param de acreditar, eles não têm mais toda aquela fé de que a origem das coisas partiu da natureza, da physis. A arqué não é mais a água, o ar, o fogo. Eles vão começar a ter uma vida pública mais intensa, as atenções deles vão passar a se relacionar com a vida pública e com as atividades humanas. Bem, depois do período pré-socrático surge Sócrates. Ele foi tão importante para a história da filosofia que era separada em período pré-socrático, que foi o período anterior a Sócrates, o período socrático, que foi o que ele viveu, e o período pós-socrático, ou seja, depois de Sócrates. Mas por que ele teve tanta importância? Sócrates causou uma reviravolta muito grande na história do conhecimento humano. Isso porque, como nós já vimos, até então as coisas eram explicadas a partir da relação entre deuses ou então usavam elementos da natureza. O pensamento filosófico, da forma que a gente conhece hoje, foi Sócrates que trouxe.
Ele é o autor dessa famosa frase: só sei que nada sei. Muitas pessoas relacionam essa frase com a ignorância. Por exemplo, quando elas não sabem o assunto de uma prova, aí elas dizem: ai, só sei que nada sei dessa prova. Eu, por exemplo, já disse isso diversas vezes. Mas ao contrário do que parece ser, essa frase não tem nada a ver com a ignorância. Pelo contrário, ela transmite humildade e, portanto, sabedoria. Por quê? Porque ao dizer só sei que nada sei, Sócrates não estava querendo dizer que ele não sabia de nada. Ele estava querendo dizer que não existia nada que ele soubesse que outra pessoa também não soubesse, ou que não existia nada que ele soubesse por completo. Para Sócrates, sempre tem mais para aprender. E isso está diretamente relacionado com seu objeto de conhecimento, que era a verdade. Sócrates vivia atrás da verdade. Ele não teve acesso a professores, porque naquela época, lá em Atenas, era muito caro ter um professor. Mesmo que ele não vivesse na miséria, ele e sua família. O seu pai era escultor, sua mãe era parteira, então eles podiam até ter algum dinheiro, mas não tinham condições de pagar um professor, porque era uma coisa realmente muito cara. Mas em certo momento, ele juntou suas economias e foi conversar com o professor. Ele queria escutar o que o professor tinha a dizer. E ao passo que o professor falava, ele perguntava: por quê? E como você aprendeu isso? Me prove. E daí ele percebeu que o professor não tinha aprendido de fato. Ele só estava repetindo o que lhe foi ensinado por outro professor. E é daí que surge o método de Sócrates, que é a maiêutica. A maiêutica vem do grego dar à luz, que é uma analogia à profissão da mãe de Sócrates. Como eu já disse, ela era parteira. E o que uma parteira faz? Uma parteira ela ajuda uma criança a vir ao mundo de uma forma não tão dolorosa para a mãe e o menos doloroso possível para a criança. Então podemos dizer que Sócrates fazia a mesma coisa, ele era como um parteiro do conhecimento, porque ele sabia que o conhecimento estava dentro da pessoa e que ela tinha a capacidade de aprender sozinho, mas ele ajudava esse conhecimento a vir para fora, por meio de perguntas, indagações que ajudavam a raciocinar e chegar a uma verdade. Sócrates, então, ele era diferente dos sábios da época, que se gabavam por saber de uma coisa ou de outra. Sócrates, ele sabia que nada daquilo era verdade absoluta. E ele podia também não saber a verdade, mas ele tinha essa forma de chegar até ela, a maiêutica. E sobre a forma que Sócrates registrava o seu conhecimento. Infelizmente, nós não temos nenhum livro de Sócrates, nenhuma obra de Sócrates. Por quê? Porque ele acreditava na cultura do falar, na eficiência da oralidade. Ele preferia falar, ele preferia transmitir o seu conhecimento através da voz. Ele não chegou a escrever nada. Então, o que nós sabemos hoje a respeito de Sócrates foi escrito por seus inimigos, que ele também tinha, ele não agradou a todos, ninguém agrada a todos, como também de seu fiel discípulo Platão. Platão ele narrou algumas conversas de Sócrates, alguns diálogos, os chamados diálogos platônicos, que nos ensinam, nos ajudam a entender sobre Sócrates. E eu trouxe aqui dois desses diálogos platônicos. O primeiro é Ulisses. Nesse diálogo, Sócrates está conversando com algumas pessoas a respeito da amizade, e Fédon, que retrata a execução de Sócrates. Então, esses dois livros de Platão nos ajudam a entender muito de Sócrates, já que o próprio Sócrates não escrevia nada. Platão, sendo um homem considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Sua forma de escrever o conhecimento do seu professor era por meio do diálogo, né? E um tempo depois ele criou a dialética, que era uma forma de chegar, que era uma forma de alcançar o conhecimento verdadeiro, que se preocupava com a ciência, com a moral e com a política. É uma pergunta até interessante que eu pus aqui, era por que Platão considerava a dialética uma arte de pensar, o que, por que era uma hierarquização, né, de ideias. Era pelo fato de querer superar o senso comum, refutando, refutando a mentira do mundo sensível, né, com o objetivo de encontrar a verdade com ideias opostas. Vou dar um exemplo, né, para melhor entendimento.
Imagine duas pessoas. A pessoa um com a verdade. E a pessoa 2, né, com sua própria opinião. Daí a pessoa 2, né, normal assim, numa troca de palavras, chega com a seguinte situação: ler livros não ajuda em nada, só ajuda a perder tempo. Aí você já sabe que já é uma mentira. Nisso a pessoa um responde: não é verdade. Logo, ler livros ajuda na estimulação da criatividade, exercita o cérebro, melhora a concentração e memorização. Nisso, se você lesse livros, nem faria essa pergunta sem fundamentação alguma. E fazendo uma análise externa, né, dessa situação, desse exemplo que eu pus, vemos a mentira, né, sendo que é a mentira incluída, né, no mundo sensível que Platão coloca. E a verdade, que a verdade é o que a pessoa um dá como resposta, né? É só um exemplo, tá? Ok, beleza. Mas de onde a verdade vinha que Platão vinha descobrir com a dialética? Vinha do mundo das formas, do mundo das ideias, de onde vem tudo, vem todos os conceitos, né? E apenas pessoas com capacidade racional poderiam entrar ou acessar esse mundo. Então não era um mundo que você poderia acessar com seus sentimentos, com suas emoções. Não, era só com a capacidade racional. E um ponto importante dessa teoria das ideias que Platão fez é que Parmênides, ele criou essa teoria parecida com essa. Ele criou primeiro, óbvio. Aí Platão chegou lá e aperfeiçoou, deixou ela mais completa, né? E o porquê também, tem vários porquês, tem vários objetivos, mas o porquê ele queria mostrar o porquê dele colocar como superioridade a verdade, né, sobre a mentira. Era para mostrar o quão frágil a falta de fundamentação que forma o senso comum, né? O quão, vou dizer assim, né, o quão quebrado é o pensamento do mundo sensível, né? E foi tudo uma sugestão, né, de ele ter criado essa teoria das ideias, que sua essência é de duas realidades diferentes. Como de acréscimo, vou falar sobre a teoria das almas, né, que também tem relação sobre a teoria das ideias, né. A teoria das almas, perdão, existia três almas que Platão considerava, né, mas antes existia no corpo, no ser humano, né, existia alma e corpo, óbvio. Ele era imortal e essencialmente alma, né? O ser humano era composto por alma, como já disse. Porém, tinha sua origem, né, do mundo inteligível, que era aprendido pelo intelecto e não pelo mundo sensível, aprendido sobre os sentidos. E de acordo com Platão, estava dividida entre três partes. Essas almas, eram três almas diferentes. A primeira alma era a alma apetiva, que era localizada no ventre. E essa alma tinha sua característica de desejos carnais, que era prazeres sexuais. A segunda alma era a alma irascível, que era localizada no peito. E essa alma tem, tem por sua essência as paixões ou uma característica, né, um pouco parecida ou não, é que a pessoa pode citar com facilidade. Mas isso era as paixões carnais, acredito eu, né? E a terceira alma, e por última, né, era a alma racional, localizada na cabeça, que era a razão, que era relacionada ao conhecimento, à sabedoria. Aristóteles nasceu numa cidade que pertence ao Império Macedônico e era aluno de Platão. Nessa época, ele aprofundou nos estudos platônicos sobre o ser e sobre a essência das coisas, sobre a dialética, política e ideias socráticas. Além de ter estudado ética e ter aprofundado em seus estudos em ciências da natureza.
Porém, nesse mesmo período, ele começa a discordar de seu mestre, Platão. Enquanto Platão considerava válido apenas o conhecimento intelectual, Aristóteles passou a considerar a validade intelectual de outro tipo de conhecimento empírico. Nesse conhecimento, Aristóteles vê a necessidade de conhecimento a partir de 5 sentidos. É por isso que acaba se tornando o primeiro filósofo empirista. Os estudos sobre a lógica renderam bons resultados para a argumentação, linguagem e para a escrita filosófica. A lógica e a valorização empírica são primordiais no conhecimento aristotélico. A lógica, segundo Aristóteles, é um instrumento utilizado para atingir o conhecimento científico. Ele utilizava muito da escrita para transmitir o conhecimento, é tanto que ele escreveu 22 textos, a maioria são extensos e escritos pelo próprio filósofo, e em muitos casos dividido em vários livros. Dentro de suas obras, também se encontram anotações que deveriam ser utilizadas em suas aulas. Aristóteles, por discordar de muita coisa sobre os conhecimentos platônicos, ele acaba fazendo uma atualização sobre as teorias de Platão, como, por exemplo, acerca do quesito democracia. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema político democrático ateniense, Aristóteles reafirmou e defendeu a democracia como a forma mais justa de se governar. Aristóteles percorre por todos os caminhos do saber, desde a biologia à metafísica, da psicologia à retórica, da lógica à política, da ética à poesia. É impossível resumir a fecundidade dos pensamentos em todas as áreas. Apenas algumas ideias, por exemplo, a lógica, né? A lógica, assim chamada posteriormente, Aristóteles preferia que tratasse da lógica como designação de analítica, é a arte de orientar o pensamento nas suas várias direções para impedir o homem de cair no erro. Também tem a teoria das causas. O conhecimento é o conhecimento das causas. A causa material, aquilo que uma coisa é feita. A causa formal, aquilo que fez com que uma coisa seja o que é. A causa eficiente, a que transforma a matéria. E a causa final, o objetivo com que essa coisa é feita. Então, para concluir, aqui temos a tabela mostrando os objetos de conhecimento, métodos e modos de transmissão do conhecimento dos 5 períodos filosóficos apresentados. O objeto de conhecimento na mitologia era a natureza. O método era a cosmogonia e o modo de transmissão era tanto a oralidade quanto pelos livros. Já no período pré-socrático, buscava entender a origem e a composição do universo a partir da observação da natureza, tendo como modo de transmissão a oralidade. Sócrates buscava entender a verdade por meio da maiêutica e transmitiu seu conhecimento pela oralidade. Platão buscava entender o conhecimento por meio da dialética e registrava seu conhecimento por meio de livros e diálogos. E, por fim, Aristóteles, que procurava entender a essência do ser por meio da metafísica e transmitia o seu conhecimento através de livros.